A gente falando sobre desafios da educação no Brasil, a gente tem que pensar sobre acesso, né? Acho que, na minha opinião, o acesso à educação, não que seja uma coisa totalmente superada, mas acho que já tem alguns fatores ali que antes, por exemplo, eram muito mais gritantes do que hoje no que diz respeito ao acesso. O que tu acha a questão dessa questão do acesso indiscriminado, do acesso a todas as pessoas? Tu acha que esse acesso hoje em dia, acho que a gente pode conversar que já é uma coisa que é quase universal, esse acesso à educação. Pelo menos, por exemplo, se nós formos trazer para cá para o nosso município, a gente consegue imaginar uma camada, quase toda a nossa população tendo acesso à educação. Mas eu acho que o ponto que a gente pode conversar é esse acesso indiscriminado, esse acesso a todos. Tu acha que ele traz iguais oportunidades de ensino? Para falarmos sobre acesso à educação, nós precisamos entender algumas coisas. Como se constrói esse acesso à educação na nossa sociedade? Quando as primeiras escolas elas vão surgir no Brasil, no Império, elas são escolas para atender os filhos das elites, das pessoas que têm um desenvolvimento econômico e que têm posses no nosso Brasil. E nesse sentido, então, são poucas pessoas que fazem parte, que frequentam essas escolas. Depois do período da abolição, as pessoas negras elas ainda não vão ser integradas na sociedade. E isso vai configurar ainda mais um acesso restrito à educação para essas pessoas. Então, ao decorrer da história, nós vamos ter processos que vão nos mostrar que a educação, em parte, ela é um privilégio para algumas pessoas. E é bom que ao decorrer dos anos as coisas elas foram evoluindo, as legislações elas foram evoluindo e as pessoas elas passaram a ter direito à educação e o Estado tem o dever de prover essa educação pública para as pessoas. Contudo, não basta somente se matricular numa escola, mas sim ter acesso a uma educação de qualidade. E para falarmos de educação de qualidade, são X fatores que vão interferir nesse contexto de educação de qualidade. Não só ter professor, como ter merenda escolar, como ter transporte escolar, como ter estrutura física da escola. Então, tudo isso vai interferir no acesso à educação de qualidade. Não só o aluno frequentar uma escola, mas ter o acesso a essa educação, desenvolver o seu conhecimento. A gente não pode jogar os alunos como Deus dará, né, dentro da escola e esperar que eles superem todos os obstáculos que eles já têm enfrentado socialmente antes deles chegarem na escola. Por exemplo, aqui no nosso município a gente tem a questão dos alunos que são ribeirinhos, né? Eles já têm ali uma dificuldade maior para chegar na escola, porque tem que pegar um transporte. Às vezes esse transporte nem lhes é cedido. Então eles têm uma dificuldade, eles chegam na escola às vezes já um pouco cansados, tem as labutas do dia a dia, tem questões socioeconômicas, enfim. A escola, por vezes, ela acaba se tornando esse lugar onde, no período anterior, como tu fez essa construção histórica e falou sobre o não acesso que lhes era negado quando as primeiras escolas surgiram no Brasil, hoje lhes é concedido o acesso, mas as oportunidades não são iguais, né? Então, lhes é dado o acesso, lhes é dado o direito a estar numa escola, mas esse direito ele é restrito. A educação ela não é uma educação que chega de forma igual para todos. Os fatores que ocorrem dentro do meio social, situação econômica, enfim, todas as outras situações que a gente pode colocar, elas não são levadas em conta. Então, acho que a gente pode pensar que não é colocado um peso, né, dos alunos. Eu acho que esse balanceamento seria importante de se fazer para depois se pensar, né, que o acesso ele está gerando de fato oportunidades. Se o acesso à educação ele é igualitário para todos, para pensar nessa questão de ser igualitário, como tu falou, a gente tem que levantar questões como economia, como cultural e também localidade. O acesso igualitário ele se torna totalmente diferente quando nós vamos levar em consideração essas questões. Imagina um aluno que mora no interior, que precisa de um transporte escolar, que acorda às 5h30 da manhã para chegar às 7 horas na escola. Essa
o aluno já tem um histórico de cansaço ao sair de casa para chegar na escola. Então aí já vai ter uma questão desigual. Porque a atenção que esse aluno vai prestar na aula, ela já vai ser diferente do aluno que mora na sede do município e que acorda às 6h15 da manhã para chegar às 7 horas na escola. Há uma diferença. Mas então, o que tu queres dizer com isso, Clara? Eu quero dizer que muitas comunidades, por mais que já tenham a escola do Fundamental 1 e 2, elas não têm escolas de ensino médio. Que a nossa realidade aqui, vamos falar da educação básica. E isso acaba dificultando a vida de umas crianças. Ah, mas não tem o número de alunos suficientes para isso. E hoje eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que debate a questão educacional no Brasil. Ele vai dizer que não, a questão da educação no Brasil ela nem é tanto econômica, porque verbas saem para a educação. Contudo, a maneira como essas verbas são aplicadas para o desenvolvimento dessas escolas. Então, acaba criando uma diferença no desempenho desse aluno, porque a localidade onde ele mora vai interferir, o meio de transporte que ele vai utilizar também vai interferir até esse aluno chegar na escola. E todos esses fatores devem ser levados em consideração para o desempenho escolar, porque é isso que a escola mede no final do ano, o desempenho escolar do aluno. Não era algo que eu pretendia falar, a questão das avaliações, né, escolares. Se o aluno não tirar uma nota alta, para o sistema educacional do nosso país, significa que esse aluno não tem um aprendizado. E muitas das vezes não é isso que se configura.